Queridos irmãos e irmãs, está na liturgia do quinto domingo do tempo comum, ano litúrgico A. Se você ainda não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de novas homilias do tempo de solenidade e também dos domingos. Os textos são apresentados para reflexão, com primeira leitura do livro Profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 7 a 10. O salmo responsorial é o Salmo 111. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Toda a liturgia da palavra é um convite para que nós possamos iluminar. A primeira leitura nos convida a iluminar as pessoas que estão na escuridão, nas trevas. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios nos convida a iluminarmos as comunidades. E o Evangelho é um convite para que nós possamos ser luz do mundo e, como sal, darmos sabor à humanidade. Começando a reflexão a partir da primeira leitura do profeta Isaías, nós encontramos o povo de Deus que acabaram de voltar do exílio. E há alguns anos eles procuram retomar a vida de fidelidade a Deus. No entanto, as dificuldades são muitas. A terra não está produzindo, não há comunhão, não há unidade entre os próprios irmãos de comunidade, de tribo. A dificuldade de encontrar trabalho, e diante destas dificuldades, o povo se volta para Deus. E este se voltar para Deus está no começar a prática do jejum, a prática da penitência, da mortificação. Mas depois de alguns anos, eles constatam que parece que o jejum não está adiantando nada, que o voltar-se para Deus não tem mudado as realidades difíceis da vida que estavam vivendo. Eles começam a refletir: o que adianta servir a Deus? O que adianta as nossas mortificações? Mas eles não percebem que os seus atos penitenciais de jejum são atos somente com interesse de ganhar as coisas de Deus, sem buscarem a conversão do coração para que eles possam ter uma relação com Deus e com o irmão, não com interesse, mas por amor.
E aí é que entra o tema da luz, porque o profeta ensina o povo a ser luz na vida dos irmãos. De que maneira? Dando pão para quem tem fome, dando veste para quem está nu, dando acolhida para quem está sem moradia, matando a sede daquele que não tem água. Todas as pessoas que vivem esta realidade de necessidades básicas estão na escuridão, estão nas trevas. E muito mais do que fazermos jejuns para agradar a Deus, nós precisamos ajudar os irmãos que estão em necessidades. Não se dispensa da penitência, da mortificação, do jejum, mas este só tem valor, ou estas práticas só serão valorizadas diante de Deus se for através de uma ação concreta em relação aos irmãos necessitados. E no momento que praticarmos esses atos de mortificações, ajudando os irmãos necessitados, nós não só iremos iluminar as suas vidas, mas também iremos iluminar as nossas próprias vidas. A segunda reflexão nós encontramos diante da realidade de São Paulo na segunda leitura. Nós percebemos em São Paulo a sua apresentação na comunidade com muita humildade. Não é possível ser luz na comunidade sem a prática da humildade. E por isso ele vai dizer: eu cheguei aqui em um estado de fraqueza. Eu não me coloquei superior a nenhum membro da comunidade. Eu não cheguei aqui com a sabedoria humana, mas a minha presença se faz através do anúncio de Jesus Cristo. E o anúncio de Jesus Cristo é o anúncio da cruz, que Paulo aprendeu a abraçar para ensinar à comunidade que é necessário viver a unidade e a comunhão para que a comunidade seja iluminada. E no momento que a comunidade olha para São Paulo, que como luz presente se faz na comunidade, uma pessoa que está ali como exemplo, como testemunho, a comunidade vai crescendo. E por que a comunidade vai crescendo? Pelo fato de que aquele membro que começa a se desviar de tudo aquilo que pode causar escândalo, que pode levar as pessoas ao pecado, ao vício, ela começa a convencer os irmãos de comunidade que vale a pena
investir numa vida de santidade. Se tivermos muitos membros na comunidade que ainda não são luzes, e se esses muitos membros na comunidade não são luzes, provavelmente essa comunidade caminhará nas trevas. No entanto, um só membro que, como São Paulo, caminhar na luz, ele vai, aos poucos, dissipando as trevas dos corações até que a comunidade fique totalmente iluminada. Porque essa luz que irradia de São Paulo, não só na comunidade de Corinto, que hoje nós refletimos, mas em muitas comunidades que ele fundou, está estabelecida pela humildade. Queremos ter luz em nossos corações, nossas comunidades, façamos que esta virtude reine em nossas vidas, em nossos corações. E no Evangelho nós refletimos sobre a luz que deve irradiar para toda a humanidade. Nós celebrávamos, agora no dia 2, 3 dias atrás, Jesus sendo apresentado no templo, onde Simeão o reconhece como luz das nações. E de fato, Jesus foi apresentado como luz das nações e ele viveu como luz, dando sabor à vida das pessoas. E o Evangelho, nas parábolas, vai dizer: vós sois sal e luz do mundo. Precisamos entender que quando colocamos o sal no alimento, o sal dá sabor ao alimento. Na parábola, Jesus quer dizer que no momento que nós vivemos o Evangelho, a Boa Nova, e anunciamos com testemunho de vida cristã, nós damos sabor à vida das pessoas. E essas pessoas, quando experimentam o Evangelho com todo o sabor, com todo o tempero que ele tem, as pessoas quererão sempre se alimentar desse alimento, que é a palavra de Deus, para que assim possam cada vez mais responder o chamado de Deus em suas vidas. E no momento que saboreemos este alimento, nós iremos entender todo o caminho de luz que precisamos percorrer. E nós encontramos nos evangelhos esse tema da luz em vários momentos. Lá em São João, nós encontramos que Jesus veio como luz do mundo. E ainda vai dizer que os homens, eles poderão se perderem no sentido da salvação eterna, porque preferiram mais as trevas do que a luz. E o próprio Jesus
se intitula como luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No momento que nós colocamos em nossas vidas esta realidade da luz de Cristo, nós aprendemos que sem Cristo nós não podemos iluminar nada e nem sermos luz. De fato, nós somos apenas a lâmpada. A lâmpada é portadora da luz. No momento que a lâmpada é apagada, ela não tem nenhuma serventia. E quando ela se queima, ela não pode mais portar a luz, tem que ser jogada fora. Nessa qualidade de lâmpada, para que possamos estarmos sempre acesos, nós precisamos estar constantemente em intimidade com a pessoa de Jesus, levando uma profunda vida de oração. Se assim não fizermos, nós faremos aquilo que é impossível, que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Se o sal perder o sabor, para mais nada servirá. É impossível. Os químicos ensinam isso. O sal perder o sabor. E muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas, ao anunciar o Evangelho, têm a capacidade negativa de tirar o sabor da palavra de Deus, do Evangelho, porque não anunciam com humildade e com o coração iluminado pela luz do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.